isso novamente, é uma continuação do vídeo da semana passada, né, postado pelo professor Adson. Um pouquinho mais teórico, mais legal, tá? Hoje eu falo sobre o motivo pelo qual a condição de saber ler e escrever que a gente conhecia, então, antigamente, passou, a partir dos anos 80, final dos anos 80, a ser compreendida de outra forma, tá? Então, assim, vocês já sabem que quem sabe ler e escrever é considerado uma pessoa alfabetizada, certo? E que o letramento vai além dessa condição, né? Ou seja, é a capacidade de compreender e interpretar o que está sendo lido, certo? Essa ideia de compreender o que se lê nos remete à pedagogia crítica, né, pensada pelo grande educador Paulo Freire. Freire defendia uma educação para jovens e adultos com conteúdo relacionado à vida dos estudantes, certo? Os temas ligados então ao conhecimento de mundo do aprendiz, para que aquele conteúdo fizesse sentido, né, e pudesse despertar uma motivação para então o aprendizado, a discussão, né? Quer dizer que sem essa compreensão, você fica impossibilitado de agir no mundo, ou pior, você passa a agir a partir da interpretação de outras pessoas, que outras pessoas fazem dos textos, né, e das situações. Só que essa leitura de terceiros, ela nem sempre pode representar o melhor para você, certo? Então, para desenvolver essa habilidade, não adianta então a gente trazer para a sala de aula um texto sobre a política externa brasileira, ou sobre a produção de milho na Indonésia, né? Ou mesmo um tema que é grande, por exemplo, produção cinematográfica francesa. Porque isso não é do mundo do estudante assim nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento de desenvolvimento, de envolvimento dele, né, com o texto. Então essa proposta de Freire é precursora da ideia do letramento crítico, né, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais, né. Por agora eu digo que essa concepção de aprender a ler, então, vai além da ideia de alfabetização, né, no sentido de apropriar-se assim, do alfabeto, da ortografia, né, da língua, certo? Só que o letramento crítico é um letramento, né? Existem vários outros letramentos que a gente precisa para fazer coisas no mundo que não necessariamente sejam críticas, certo? Então, por exemplo, fazer um vídeo 1 minuto que vocês prepararam aqui, né, como primeira atividade nesse workshop. Esse é um letramento digital dentre os inúmeros letramentos digitais, né, que existem, né? Por exemplo, baixar um jogo na internet, mesmo jogar esse jogo, né? São letramentos, fazem parte do digital. Então, devido a essa diversidade de letramentos necessários para a gente agir no mundo necessários, né, é que Jane Lenk coloca que os letramentos são legiões, ou seja, um requer o conhecimento do outro, tá? São muitos letramentos necessários para a gente conseguir funcionar na sociedade. Então, nessa perspectiva, né, a gente vê que o letramento comporta a apropriação de outros saberes além da relação direta, tá, com a leitura e a escrita, que são habilidades imbricadas, né, em outras práticas, né? É por isso que o letramento é concebido no plural, né, letramentos, certo? Então, eu abro aqui um parênteses para falar sobre um conceito que existe na área dos letramentos, que pesquisadores chamam de teoria da grande divisão. Segundo essa teoria, bom, ela é de fundamental importância para a gente, tá? Para professor, para que a gente se aproprie e possa refletir na nossa prática, tá? Então, segundo essa teoria, as pessoas iletradas teriam dificuldades cognitivas e os letrados teriam mais facilidade com a lógica, abstração e operações mentais assim, superiores. Isso porque alguns teóricos acreditam que essas características se relacionam integralmente com o letramento, né? Assim, pensando num acesso restrito, né, à leitura e escrita, sem levar em conta o que acontece no entorno, né, que envolve a gente, as práticas do nosso cotidiano, junto com a leitura e escrita. Então, provinha oficial, provinha Saeb, né, Brasil, Saeb, são exemplos desse tipo dessa visão, né, que acha que o letramento por si só da escrita dá conta, né, de uma série de habilidades que capacitam a pessoa a funcionar na sociedade, né, te dão assim, um selo de superioridade, vamos dizer assim, né.
em relação aos que não atingem determinada nota naquela prova. Bom, pesquisadores renomados lá dos letramentos, né, Street, Scribe & Co., rebatem essa ideia, discordam dessa premissa. Por quê? Porque existem outros letramentos locais, por exemplo, que as pessoas, úteis para as pessoas que os utilizam. Então, vender e comprar alguma coisa, montar um aparelho, tocar um instrumento, né? Atrelados a práticas que vão além da habilidade de leitura e escrita, quer dizer, elas trabalham em conjunto, tá? Então, Lemke, que é um semioticista, por isso que ele fala que as tecnologias se tornam mais complexas, à medida que elas se tornam mais complexas, elas se tornam situadas em redes mais amplas de outras tecnologias e outras práticas culturais. Então, vamos dizer que antigamente, só de ensinar o nome já era suficiente para a gente agir na sociedade, para receber um salário, por exemplo, né, fazer uma compra. O desenvolvimento da sociedade passou então a exigir novas práticas, né? E assim a gente caminha, né? Você tem uma infinidade de saberes, vocês, por exemplo, um vasto conhecimento teórico que vocês têm em relação à educação, certo? Mas estão fazendo esse workshop exatamente devido à exigência desses novos saberes, dessas novas práticas, né, exigidas na sociedade contemporânea. Entendem? Então, só para fechar essa ideia da grande divisão, letrados versus iletrados, essa ideia, gente, é cruel, porque além de assombrar as pessoas iletradas, ela é pautada somente nos letramentos valorizados e ignora outros letramentos. Então, vou dar um exemplo aqui, o conhecimento de jogos virtuais. Poxa, para jogar um joguinho, um Multi-User Dimension, por exemplo, né, um jogo online que envolve vários jogadores, é necessário que a pessoa tenha o conhecimento de elementos gráficos, imagens. Não sei se vocês conhecem o filme de vocês jogam esse joguinho, mas ele tem que ter o conhecimento da mitologia do Tolkien, da cultura de fãs, tem que ter também o letramento em atuação em RPG e outros letramentos conectados à juventude. Então, quer dizer, esse é um exemplo, né, tem uma pesquisadora, Daphne Silva, estuda jogos, né, mas tem uma infinidade de estudos de prática de letramentos, né. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui para vocês, de pais, de educadores, que enxergam somente os letramentos valorizados, né, os letramentos assim, da escola, e desprezam as habilidades criativas ou não, né, relacionadas diretamente não só a leitura e a escrita, você pode sufocar essa nova mentalidade virtual, característica da era virtual, sabe? De acordo com essa perspectiva que eu estou apresentando, certo? E de acordo com os autores que eu estou mencionando aqui. Pode acontecer isso por questões meramente ideológicas, né? Não é porque acredita que uns são melhores que os outros, ou acreditam por questões ideológicas. Então, concluindo esse pensamento, a falta de habilidades letradas, gente, não pode ser vista como um tipo de deficiência. Não é porque uma pessoa que trabalha no comércio, ela precisa ter um letramento comercial para vender as coisas dela lá, né, criar uma base econômica independente, por exemplo, tá? Não precisa de outros, né? Com isso, eu não estou desmerecendo a necessidade dos testes oficiais, do letramento escolar. Eles são tão importantes quanto os letramentos não valorizados na sociedade, tá? Mas que fazem parte do cotidiano das pessoas, das práticas significativas e complexas, né? Tanto dos adultos quanto de criança em formação, e que por isso eles não podem ser desprezados, tá? Eu também entendo que a escola proporciona, né, tem que proporcionar, e é como um dos objetivos desenvolver a leitura, a escrita e a interpretação de texto, é isso mesmo. O que eu quero pontuar é que existem outros tipos de letramentos que são tão importantes quanto esses, né, importantes no contexto local das pessoas, mas que não são valorizados, que são vistos como de menor valor. A gente precisa, assim, parar e pensar bem sobre isso, porque essas concepções errôneas de analfabetismo podem debilitar muitos adultos, segundo Street. E eu acrescento as crianças também, né, em situações onde o estigma deriva de uma associação associada à ignorância, à incapacidade social. O Street, por exemplo, ele lembra que todos na sociedade a gente tem algum tipo de dificuldade em algum letramento, né, em algum contexto. Por exemplo, a classe média tem dificuldade no preenchimento do imposto de renda, certo?
esse é um exemplo que não é visto como um problema, né, numa deficiência. Por que será, né? Então, outra coisa que a gente tem que parar para pensar é que, embora o analfabetismo funcional seja um problema no país, né, exatamente por essa condição de saber ler, escrever, mas não interpretar um texto, né, também não conseguir desempenhar algumas tarefas também, né, como o caixa eletrônico, por exemplo. O processo de alfabetização, ele não pode ser ignorado, ele não é simples, né? Ele requer o domínio de regras, de correspondência entre som e letra, associação de grafema e fonema, né? É muito complexo também, né? Pra gente aqui lidar com isso é fácil, né? Porque a gente, né, já tem o conhecimento, mas quem está começando é árduo, né? É uma tarefa árdua, mais ou menos quando a gente aqui querendo aprender a mexer no computador, usar os aplicativos disponíveis, aí não dá certo de jeito nenhum. Aí vem um sobrinho seu, ou vem um professor Adson e assim, um passe de mágica, consegue fazer o que a gente tentou fazer, tentou, certo? É por isso que a gente tem que ter muito claro para nós mesmos, né, que o desenvolvimento dos letramentos da vida escolar, o letramento na vida escolar, né, e a apropriação deles é o que pode fazer a diferença na vida dos estudantes, tá? Nessa fase, principalmente, que a gente está vivendo, né? Aliás, não é nem a fase atual, exige a apropriação de multiletramentos, né? E assim caminhar a humanidade, né? E nós, professores, nossa função é caminhar juntos, certo? Tá ali sempre para desenvolver letramentos escolares em comunhão com os letramentos não escolares que os estudantes já têm incorporados nas suas práticas diárias, tá? Mas o seguinte, não é que a gente vai começar a falar, você sabe esse letramento, mas não sabia esse, então tá tudo bem. Não, claro que nós temos que desenvolver os letramentos escolares, mas o que eu estou falando é que a gente tem que ter claro que a criança não é assim capaz, menos capaz, uma tábua rasa, só porque ela tem mais dificuldade de desenvolver o letramento X do que outras crianças, sabe? Primeiro, porque há diversos letramentos, como eu já cansei de falar aqui nesse vídeo. Segundo, porque as que têm mais facilidade provavelmente já tiveram contato em casa com os letramentos escolares, por exemplo, pai lendo livrinho na hora de dormir, olha aqui, aí ela lendo vendo as letrinhas, quem é esse, as figurinhas, né? Quem é esse aqui, quem é esse, né? As imagens em contato com a escrita. Entendem? Então, a gente vê aqui nesse slide a concepção de letramento segundo Soares, né, no contexto das transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, né? Então, letramento é o estado ou condição de um grupo, né, social em consequência de ter se apropriado da escrita, certo? Como eu já pontuei aqui, à medida que os estudos foram se desenvolvendo, né, que as pessoas foram então percebendo que não existe um só letramento, mas vários letramentos, né, em conjunto, né, porque é difícil a gente fixar um único critério para uma habilidade amplamente apresentada, né, para o progresso individual e social, né. Então, devido a essa infinidade de tarefas, né, é que eu cito aqui, vou citar de novo só para ficar bem firme, tá? Pesquisar o preço de um produto no supermercado, baixar um jogo no celular, fazer uma compra online, tirar dinheiro no caixa eletrônico, pegar um ônibus, fazer um vídeo minuto, enfim, letramentos são legiões, tá, gente? Cada um deles exige saberes específicos. Então, para essas diversas situações é que Riff propôs o termo eventos de letramento, ou seja, qualquer ocasião em que um fragmento da escrita faça parte da natureza das interações dos participantes e seus processos interpretativos, certo? Então, todas essas são situações de eventos de letramento. Outro termo relacionado aos letramentos são as práticas de letramento, que acontecem em contextos padronizados e estruturados. Então, nesses contextos, a escrita é usada e são nos lugares onde se aprende o letramento, por exemplo, os letramentos escolares.
Esses domínios, gente, eles são alicerçados na forma, né, como certas instituições sociais, tal como a igreja, a família, a educação, se apresentam nos diferentes contextos sociais e culturais. Nesse exemplo aqui, alguns desses slides, alguns exemplos onde as práticas acontecem, né, onde elas são estruturadas. Algumas dessas instituições são mais valorizadas do que outras, por exemplo, a escola, né, como já mencionei há pouco. Então, as atividades que o professor Adson posta, por exemplo, toda semana, são práticas de letramento, no nosso caso aqui, do letramento escolar, mas que podem ser apropriadas para outras áreas, né, de lazer. Assim como a escola se apropriou de algumas práticas e de alguns espaços não escolares, por exemplo, o Facebook, né, que tem várias atividades escolares que não era, né, o YouTube. Então, no texto que nós lemos, a Rojo apresenta alguns eventos de letramento para a gente desenvolver na escola, né, que estão aqui no slide. Aí vocês vão me dizer, mas nós já fazemos isso na nossa sala, né, nossa prática. Então, vocês estão no caminho certo, né, porque as crianças tendo acesso às novas tecnologias, é o que vai ampliar as práticas letradas que vão dar base ao letramento escolar. Então, um poema proposto a partir de uma pintura pode ser relacionada com uma imagem de um museu virtual, uma letra de melodia, uma letra com uma melodia de música, com história no fanfic. Então, são exemplos de práticas de letramento escolar que estão em consonância com a proposição da BNCC, né? Então, gente, elas não são brincadeira, né? Elas vão garantir a participação dos aprendizes na sociedade segundo as pesquisas em linguagem e tecnologia mais discutidas atualmente, tá? A gente pensa que é brincadeira, né? Mas é sério. Então, na esteira assim, dos letramentos, tem outro termo. Em 2007, Lancashire e Noble lançaram um termo novos letramentos, né? O que quer dizer esse novo, né? Para lidar com os letramentos, eles perceberam que exigia uma nova mentalidade, né, para você trabalhar com os novos. Mas que tipo, né, de mentalidade? Uma mentalidade mais colaborativa, mais compartilhada, né? Esse novo, ele envolve uma prática, uma nova forma de ação. Como eu posso dizer? Que assim, não é simplesmente a transferência de prática do analógico para o digital sem nenhuma inovação, a não ser o layout ou a rapidez, tá? Isso aí não é considerado um novo letramento para eles, né? Eles salientam a indissociabilidade entre as novas tecnologias e o novo ethos que elas implicam, né? Então, para pensar numa proposta que faça parte desse novo ethos, a gente precisa pensar em que tipo de saberes, conhecimentos, práticas e elucubrações ela propõe que são diferentes da proposta analógica feita no papel, por exemplo. Então, assim, para a gente pensar isso, tem a tabela, né, que tem a mentalidade 1 de antes e a mentalidade 2, né, para fazer esse exercício, pensar o que é novos, o que esse novo significa, né. Hoje a gente valoriza quem compartilha conhecimento, não é verdade? Então a gente pensa nessa perspectiva. Agora eu falei dos novos letramentos antes dos multiletramentos, mas os multiletramentos, essa palavra foi pensada, essa concepção, no final dos anos 80, primeiro, tá? Do que os novos letramentos. Os novos letramentos, eles foram um desdobramento das pesquisas com os multiletramentos, certo? Em 2007. Duas características principais definem os multiletramentos. Primeiro, a diversidade linguística. Tanto o trânsito de línguas, né, com a quebra das fronteiras, quanto as linguagens do impresso, do digital, que se agenciam e se transformam, né, segundo o Busato, né? Quer dizer, uma reformula a outra ao mesmo tempo em que elas são fluidas. Essa fluidez, por exemplo, o som com gesto, com fala, com cores, a gente já existia isso antes do digital, né, gente? Que isso ficou mais evidente com o desenvolvimento tecnológico, certo? Essa fluidez. Outra característica principal é a diversidade cultural. Quer dizer que não é mais só a cultura dominante, presente nas práticas valorizadas, né, que domina, mas é um mix de cultura erudita, popular,
certo? É o que Camplini chamou de decomposição das coleções rígidas, né, que separaram o culto popular, o erudito, né, com isso elas promoviam desigualdades. Agora, não é que as desigualdades acabaram, essas práticas colocaram um final nas fronteiras que determinam as divergências sociais, né? A gente sabe que elas continuam existindo, né? Mas o que elas nos mostram, essa nova tendência, é que são necessárias novas práticas de investigação cultural, né? Que promovam movimentos para promover movimentos de situações que até então estavam estáveis, né? Com isso também não quer dizer que a cultura cultural e erudita não estão mais separadas em caixinhas, né? Essa característica também é uma característica fundamental dos multiletramentos, tá bom, gente? Bom, nesse vídeo eu tentei apresentar um panorama geral, assim, muito breve dos letramentos, tá? Da história e tal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu ficarei muito feliz de trabalhar, dialogar com vocês, tá bom? Vamos lançar algumas questionamentos, algumas reflexões para vocês pensarem nessa perspectiva sobre os letramentos, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, tá bom? E até a próxima!